Olá! Neste vídeo eu vou responder a seguinte pergunta. A palavra itu não é acentuada e baú é acentuada. Por quê? Primeiro nós vamos falar sobre sílabas tônicas. Só são acentuadas as sílabas tônicas. Sílaba tônica é a sílaba pronunciada mais fortemente. Mas tem uma observação aí para falar para vocês. Toda palavra tem sílaba tônica, mas nem todas as sílabas tônicas são acentuadas. Vamos ver isso aqui no quadro? Até que dá para usar essa caneta vermelha. Então vamos lá. Nós temos aqui no quadro 4 palavras: caderno, item, tórax, didático. Sílaba tônica de caderno, caderno. Sílaba tônica de item, item. Sílaba tônica de tórax e sílaba tônica de didático, ok? Aqui essas sílabas tônicas não são acentuadas e essa sílaba tônica é acentuada. Então o que vocês têm que saber? Vocês têm que saber a regra de acentuação gráfica, né? Por exemplo, aqui caderno é uma paroxítona terminada em O e as paroxítonas terminadas em O não são acentuadas. Paroxítona terminada em M não é acentuada. Paroxítona terminada em X são acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, vocês têm que conhecer a regra da acentuação. Você tem que saber o que são palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, aproveito para convidar vocês para se inscreverem no meu canal e assistirem a minha aula sobre oxítona, paroxítona e proparoxítona. Essa aula explica todas as regras de acentuação gráfica e eu vou deixar inclusive o link para vocês nesse vídeo aqui, tá? Mas voltando à questão de itu e baú. Tanto itu quanto baú tem as sílabas com o U pronunciadas mais fortemente, mas somente baú tem acento, tá ok? Tanto itu quanto baú são oxítonas. O que são oxítonas? Oxítonas são palavras cuja sílaba tônica estão na última sílaba. As duas são oxítonas. Então nós temos aqui duas regras de acentuação para explicar a presença de U, a presença do acento em baú e a ausência do acento em itu, tá? Vamos lá. Oxítonas terminadas em U não são acentuadas. Oxítonas terminadas em U não são acentuadas. Oxítonas terminadas em U são acentuadas quando elas formam um hiato com a vogal anterior. O que é hiato? Hiato são duas vogais pronunciadas em sílabas separadas. Então, repetindo, as duas regras nós temos aqui. Tem uma regra que diz que oxítona terminada em U não é acentuada. Corretíssimo. Mas tem uma regra também que diz que se esse U estiver formando um hiato com uma vogal anterior, ele tem que ser acentuado. Ok? Eu vou colocar aqui no quadro mais alguns exemplos para vocês entenderem, fixarem mais. Então percebam aqui, todas essas palavras são oxítonas e terminam em U e não são acentuadas, porque é a regra, olha, não são acentuadas, tá? Todas oxítonas. Aqui nós temos todas oxítonas, porém que são acentuadas. Por quê? Porque aqui nós temos o U formando um hiato com a vogal anterior. Nós temos o U formando um hiato com a vogal anterior, tá? Então, sempre que tiver formar oxítona, terminar em U e estiver acompanhando de uma vogal, você vai perceber que a regra é essa, tá bom? Essa regra eu posso aplicar também com as palavras oxítonas terminadas em I, tá? Então, por exemplo, o I acompanhado de uma vogal anterior, formando hiato com uma vogal anterior, ele vai ser acentuado. O I, numa oxítona sem estar acompanhado, não será acentuado. Então, para explicar melhor, eu vou colocar aqui para vocês. A gente vai ver, então, algumas palavras que seguem a mesma regra de itu e de baú, só que quando terminada em I. Tá? Então, aqui nós temos abacaxi, ali, guarani. Isso deve estar parecendo um acento, mas não é. Todas elas são oxítonas terminadas em I,
são tônicas, né? São oxítonas terminadas em I, mas não leva acento, porque oxítonas terminadas em I não são acentuadas. Porém, se esse I estiver acompanhado de uma vogal, formando com ela um hiato, ela vai ser acentuada, tá? Pessoal, nós usamos então essa regra também quando a gente for usar a forma enclítica do verbo, ó. Enclítica é quando tiver o pronome ênclise, isto é, depois do verbo, tá? Então, nessas formas verbais aqui, a gente vai usar o acento, por quê? Porque o I desses verbos está formando o hiato com a vogal anterior, tá? Então, essa regra de itu e baú serve também para oxítonas terminadas em I. Gostaram? Deem um like e não se esqueçam de se inscreverem no meu canal.